Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a este novo episódio do Papo 67, o podcast mais foda de Mato Grosso do Sul. Eu sou o Rogério Potinatti, agradeço imensamente pela sua companhia. Estamos aí no terceiro episódio, né? Não, a gente tá... Esse é o quarto episódio. Tá perdendo as contas já. Tô até perdendo as contas já. E muito felizes, né, Robinho? Cada episódio é uma experiência diferente, histórias incríveis e assim, a gente cada vez mais empenhado em levar para os nossos ouvintes, para quem nos assiste, histórias realmente inspiradoras. E a de hoje não é diferente, né, Rogério? De forma alguma, eu quero começar justamente agradecendo aí os nossos ouvintes, o pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais, no Instagram, em breve Facebook também, que a gente vai divulgar para vocês aí, e dizer que esse é um projeto independente, então você está acompanhando aí na tela o número do Pix para você entrar em contato com a gente, fazer aí uma doação de qualquer valor, vai ser muito bem-vindo, justamente para a gente poder continuar com esse projeto e dar continuidade aí às entrevistas, né, trazendo convidados cada vez mais sensacionais, especiais, inovadores, interessantes, agregadores, que tragam aí uma história de vida emocionante que com certeza vai mudar a sua vida também, o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Bom, eu quero aproveitar porque... Rogério, só para complementar, quem fizer um Pix de R$50 e enviar para a gente pelo número que também vai estar na tela e também na descrição do vídeo, a gente faz a menção da empresa, o agradecimento aqui, o merchandise durante o nosso programa, tá? Então, Pix acima de R$50, é só mandar a descrição, a gente faz aqui um jabá para vocês. Bem lembrado, Robinho. E também a gente tem outras possibilidades de comercialização, de negociação, que a gente vai divulgar também nas nossas redes sociais. Fiquem atentos aí para vocês participarem desse projeto com a gente. Vamos começar? Vamos começar pedindo para o pessoal fazer aquilo que, né, é muito importante. Você que está acompanhando pelo Spotify, não esquece de notificar, compartilha com o pessoal aí para que a gente consiga cada vez mais alcançar, enfim, muitas vidas, muitas pessoas que precisam, né, às vezes ouvir uma história inspiradora. Mas quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, não esquecer de se inscrever no canal, de como é que fala? Curtir o sininho lá, né? Tocar o sininho, rapaz, depois dos 40 anos é difícil essas coisas, mas isso é muito importante. Se inscreve no canal, compartilha, toca o sininho, passa para os amigos, comenta, né? Toda a interação que vocês fizerem com a gente é muito bem-vinda e importante para o crescimento do nosso projeto. E aproveita também, pessoal, para mandar sugestões, né, Robson, de entrevistados, de temas que vocês achem interessantes, porque na medida do possível, obviamente, a gente vai trazer também esses convidados aqui. Toda crítica é bem-vinda também, enfim, a gente está num projeto super colaborativo, então venha somar com a gente, com as suas ideias, com opinião, enfim, o objetivo daqui é realmente fazer com que o Papo 67 cresça e alcance cada vez mais pessoas. Como eu disse, pessoal, é um projeto independente, tá? É uma ideia aí de 3 malucos, né? Eu, esse maluco aqui, o outro que está aqui atrás das câmeras, mas a gente está muito feliz com o resultado e principalmente com a experiência também que estamos tendo, né? De estar todas as semanas aqui com pessoas realmente muito especiais e agregadoras. Eu vou aproveitar, tá chegando até uma bebida aqui, ó. Dá uma olhada. Tá chegando até uma bebida aqui, eu vou falar um negócio para vocês, viu? Eu queria fazer, acho que nós vamos ter que convidar essa entrevistada toda semana, pessoal, porque ó... Chegou pra gente aqui agora um Helios, um espumante branco Brut. A Sil sempre fazendo... Não, deixa eu aproveitar para agradecer a nossa grande parceira aqui nesse projeto, que é a Sil, né? Doutora Simone, doutor Hélio, muito obrigado. Sem vocês... isso aqui não estaria acontecendo também. Vocês foram nossos primeiros entrevistados, aqueles que acreditaram no nosso projeto junto com a gente. Então, poxa, muito obrigado. Esse carinho, essa receptividade não tem preço, né, Robson? Pra gente celebrar a vida, a felicidade e a nossa convidada de hoje. E para mais um momento Sil também, né? Como ela costuma dizer. É uma pena que não esteja com a gente aqui, mas com certeza vai acompanhar o nosso bate-papo aqui em breve. Bom, vamos falar então, né, sobre a nossa entrevistada de hoje, né, essa pessoa maravilhosa. A gente já teve a oportunidade de conversar com ela um pouquinho aqui nos bastidores. Eu estou falando aí da doutora Ludmila do Vale Silva Salles. Ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia, falei certo, né, Falou doutora? certo, neuropsicologia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço o convite de vocês, né? Eu adoro projetos pioneiros, né? E eu estou aqui para somar. O que for possível, a gente ter histórias interessantes, estou aqui, podem explorar. Não, você sabe que você foi muito bem recomendada, né? Porque a gente estava falando num dos temas, numa das reuniões que a gente faz, né? Para definir os nossos próximos entrevistados, a gente sempre faz essas reuniões de pauta. Nós temos aqui a doutora Simone, né? Tem também a filha dela, e elas são pacientes, né? E elas falaram do trabalho excepcional que você tem feito, né, junto a elas. E aí a gente falou, poxa vida, nada melhor do que a gente trazer uma pessoa com esse gabarito, mas principalmente para a gente abordar esse tema que é a saúde mental, ainda mais nos dias de hoje, né, doutora? Exatamente, né? A gente passou por um período em que a saúde mental ela foi olhada, né, de uma forma diferente, né? Então, a pandemia trouxe uma perspectiva do que é a saúde mental, que antes nós olhávamos para isso só como um processo manicomial, né, de instituições onde o cuidado era muito agressivo, era um cuidado muito... não era um cuidado, né? Na realidade era um local onde a gente tirava das nossas vistas aquelas pessoas em que nós não queríamos nos assemelharmos, né, com eles. Então, durante esse processo é muito recente o olhar para a saúde mental. Elas eram retiradas da sociedade mesmo, né? O intuito era a retirada da sociedade, né? Na realidade, o tratamento em si era muito escasso, né? Não havia um tratamento e um prognóstico dessas pessoas. Então, não havia um processo de expectativa de cura. Então, elas eram retiradas porque elas acabavam deixando feio o processo e assustador. Doutora, você falando logo agora nesse início, me veio uma situação. É muito comum a gente rotular problemas de saúde mental de uma forma muito leiga e eu acho que até fria. Uma pessoa que às vezes está deprimida, num processo de início de depressão, a gente já fala assim, pô, aquela pessoa ali, ela é antissocial, não chama ela não, ela vai chegar aqui e falar dos problemas dela. A pessoa que às vezes ela tá, enfim, com um outro processo, ela é muito, ela é cheia de frescura, enfim. Eu falo isso porque na sociedade, quando a gente está batendo papo, conversando, é muito comum mesmo a gente associar dores físicas a situações patológicas. Por exemplo, eu tô com uma dor nas costas. Tem que ver isso, né? Procura um médico. Aí você fala, poxa, eu não tô me sentindo bem hoje, não sei o que é, parece que alguma coisa tá esquisita, mas é uma questão emocional, psicológica. Larga de frescura, entendeu? Sim. Então, essa displicência, essa rotulação que as pessoas fazem, isso também, na minha opinião, acaba piorando o problema, mas isso é uma opinião de um leigo. Qual que é a sua visão como profissional? Então, isso é uma questão cultural, né? Então, nós só conseguimos mensurar a dor quando ela é física. E a dor emocional, como ela está dentro de você e como eu não sei, essa empatia não foi ensinada, ela realmente piora o processo do outro. E muitas vezes aquela pessoa é uma pessoa que você se identifica com ela. Então, ela não é interessante para estar ao seu lado, porque ela pode também acentuar o seu problema que você não sabe que tem. Entendi. Muitas vezes a gente tem o problema, né? Sim. E você quer afastar o problema de você, acaba afastando uma pessoa que também... A gente chama de espelho inverso, né? Então tem aquela pessoa que incomoda a gente, né? Você olha pra ela e fala, não fui com a cara dessa pessoa. Por quê? Você não sabe nem por que você não foi com a cara daquela pessoa. Mas muitas vezes é porque aquela pessoa, ela starta em você conteúdos seus. Então você não quer aquela pessoa por perto porque você está fazendo um esforço muito grande para esconder aquele conteúdo. Então não é que você está incomodado com a doença da pessoa e não sabe lidar com ela. É que você não sabe lidar com o seu conteúdo que aquela pessoa traz para você. Ou seja, doutora, quando a gente está bem, quando você está realmente numa situação psicológica boa,
com plenitude, sem problemas, o outro não te incomoda, né? Exatamente. Ele pode vir com qualquer tipo de carga que isso não vai te trazer nenhum gatilho, nenhuma situação desconfortável, né? Você pode até se sensibilizar com aquele conteúdo, você pode ser empático com aquele conteúdo, mas aquele conteúdo ele não vai te incomodar a ponto de você rejeitar ou se sentir mal com aquela pessoa. Quando isso acontece, na realidade, você está se sentindo mal consigo mesmo, não com o outro. Eu acho que esse é o primeiro passo para a pessoa entender que ela precisa, às vezes, procurar uma ajuda. O processo de cuidar, né, da saúde mental e da saúde emocional passa, então, primordialmente por uma necessidade de autoconhecimento. Basicamente, você falou tudo. Na realidade, o processo de terapia não é para quem está doente. Na realidade, a doença ela vai ser um nível já agravado do processo. Mas o processo psicoterápico é um processo de autoconhecimento. Então, eu costumo falar para os pacientes assim, ele fala assim, puxa, por que não procurei antes? Eu falo, cada coisa no seu tempo, porque você chegou ao entendimento. E o que isso vai agregar à minha vida, o processo de terapia? Vai agregar que eu vou chegar aos 80 anos, eu vou ter a visão de algumas coisas, o discernimento de algumas coisas? Sim. Mas por que eu não posso chegar aos 30, aos 20 com essa mesma visão? Então, que é o que todo mundo fala, né? Nossa, eu tenho 80 anos, mas eu gostaria agora de não ter ser deixado sem roupa, sem dinheiro, sem nada, com o conhecimento que eu tenho e com 15 anos, né? Mas a psicologia e a terapia é isso que ela pode fazer por você. Você vai entender os seus gatilhos, você vai entender o seu conteúdo emocional, você vai entender como você funciona e vai potencializar o seu funcionamento. Então, na realidade, o que isso vai fazer? Vai fazer com que você não adoeça, né? E se caso vier situações, infortúnios que acontecem pela vida, você vai fazer com que você tenha condições de administrar isso de uma forma mais amena. Você vai passar por essa situação com outro tipo de perspectiva, com outro tipo de pensamento. Então, a terapia é o quê? É basicamente um autoconhecimento. Só um pouquinho, Rogério, só para entender. Então, assim, a gente está falando num podcast aqui, a gente está apresentando um podcast que muita gente vai assistir, vai ouvir, e talvez até por preconceitos ou por questões culturais, muitas pessoas ainda desconhecem de fato o que é e o que faz um psicólogo ou uma psicóloga. Doutora, como que você... vamos dizer assim, contextualiza e não só a importância, mas o que é o trabalho e o que faz um psicólogo? Então, o psicólogo hoje ele está em inúmeras áreas, né? Então é um trabalho muito vasto, muito amplo. Um trabalho de um psicólogo clínico, na realidade, ele vai fazer com que você entender o processo de funcionamento da sua mente. É basicamente isso. Então nós temos técnicas, né, e a sua história. E aí cada indivíduo, por mais que nós temos técnicas, né, em relação a como esse funcionamento se dá, cada indivíduo é único, né? Então você tem aquela peculiaridade de cada pessoa, cada indivíduo e como é o funcionamento dele. Por muitas vezes, né, muitas pessoas chegam no consultório e falam assim, mas então eu não sei quem eu sou? Basicamente isso, né? Mas assim, tu é um indivíduo de 40 anos, então você está me falando que eu não sei? Sim. Né? Por isso que muitas situações aconteceram na sua vida, né? Porque nós temos o preconceito de algumas nomenclaturas. Então vamos supor, se eu falar assim, você é um indivíduo egocêntrico. Eu, egocêntrico? Não, egocentrismo não é para mim, não quero ser assim, eu quero ser uma pessoa boa na sociedade. Então, mas egocentrismo é uma característica que pode estar dependendo... Uma pessoa boa. Uma pessoa boa. Aliás, uma característica. Ela tem que estar. Se você não tiver nada desse conteúdo, você está com problema. Se esse conteúdo tiver em excesso, você está com problema. Doutora, a senhora tem agenda já para essa semana? Doutora, qual que é o momento que a pessoa pode realmente acender uma luz vermelha, assim, para ser bem claro nesse sentido, né? Ou qual amarela, que é o amarela, amarela, no sentido de falar, poxa, eu realmente preciso de ajuda, eu acho que eu tenho que procurar um profissional. Existe esse momento? Olha, existe sim esse momento, e na realidade, até uma conversa que nós psicólogos estávamos fazendo, né, que esse momento já é um momento muito crítico quando ele percebe
ou quando alguém percebe isso, né? Então, o que eu poderia pontuar? Se as pessoas não estão dormindo bem, se ela está muito irritada, se ela percebe que ela mudou o padrão de comportamento, se ela percebe que ela comia pouco e está comendo muito, comia muito e está comendo muito pouco, se ela não tem ânimo, não tem disposição, está muito cansado, se não quer interagir com as pessoas. Eu posso até estar numa roda, eu posso ir numa festa, mas eu não estou disposta a interagir. Eu fico ali, eu fico no cantinho, eu cumprimento. Meio antissocial, né? Um antissocial, né? Essas pequenas mudanças não são muito sutis. Por isso que as pessoas acabam não percebendo o gatilho, o momento chave. Porque acaba parecendo que é o cotidiano. Isso que eu ia falar. Não sei se de fato mas me parece que quando acontecem essas situações, a primeira reação do paciente, né, da pessoa que está passando por isso, é culpar um fator externo. Né? Por exemplo, nossa, eu tô deprimido. Mas lá na empresa aconteceu tal coisa, mudou de chefe, enfim, sempre procura achar um fator externo, culpado. Né? Uma outra pessoa, por exemplo, às vezes é um casal, culpa o marido, ou culpa a esposa. Isso acontece? Sim, acontece, porque faz parte do ser humano, né, entender o outro. Então, como que a gente cresce, né? A gente vem ali, não sabe andar, não sabe falar, através da observação que a gente vai aprimorando os nossos comportamentos. Então, quando acontece algo de diferente, a gente não foi ensinado esse lado emocional interno. Então, como a gente não sabe fazer isso, o que a gente faz? A gente externaliza no outro, a gente busca no outro aquele conteúdo que está dentro da gente. Então, é quando você começa a buscar. Então, o outro tá me incomodando. O outro, eu tô assim porque eu tô sem dinheiro. Eu tô assim porque eu tô sem tempo. Né? Meu chefe não é muito grosso comigo. E, na realidade, são conteúdos que são mudanças internas que vão acontecendo naturalmente ao longo do tempo. E essa pessoa não consegue administrar ou nem mesmo perceber. Então, o processo, a gente falou do autoconhecimento. Sim. Mas, assim, Rogério, eu tento às vezes fazer com que a nosso bate-papo seja o mais simples possível, mas é um assunto, eu sei que ele tem uma densidade um pouco alta, né? Mas eu acho que é muito importante a gente explorar esse momento, porque eu entendo que o autoconhecimento é o objetivo, então, de um processo terapêutico, ou seja, eu entender como eu funciono, como eu penso, eu sinto, mas o ideal desse processo é a gente chegar no momento de saber gerir esses sentimentos e essas emoções. Ou seja, eu preciso ser um bom gestor de mim mesmo. Sim, sempre o conteúdo vai começar você analisando como você funciona. Então você vai entender como você sente, como que você, quais são suas emoções, como seu corpo sente. Você falou, né, no começo que as pessoas acabam olhando muito as dores físicas. Né? E aí agora, né, a neurociência vem trabalhando muito nos conteúdos que, assim, as dores físicas eram estudadas a partir só do conteúdo externo. Mas aonde isso começa? Qual o padrão que a gente muda para que aquela pessoa ela tenha uma determinada doença e outra que tem o mesmo hábito de vida, os mesmos conteúdos não tenha? Né? E até um dos motivos pelos quais eu me interessei pela psicologia. Né? Quando eu trabalhei um período na oncologia, a gente tinha pacientes que estavam em estados bem mais críticos, né? E aí determinada medicação teria que ser administrada, e pacientes que estavam bem melhores e você iria administrar a mesma medicação. Os pacientes críticos, muitas vezes, eles tinham uma ótima recuperação e os que estavam melhores não. E aí eu falo, mas isso aqui não é só o externo, tem alguma coisa por trás. E aí, quando a gente trabalha na oncologia, você fica muito tempo com o paciente, você acaba conversando muito com ele, porque é uma questão de acompanhamento. Aquele paciente que estava em estado mais crítico, ele fez uma administração melhor do processo mental e emocional dele. Então ele usou a doença e usou ela para reavaliar conteúdos. E a melhora de saúde dele, a reação dele à medicação, era 1000 vezes melhor. Aquele paciente que tinha uma condição de saúde de uma perspectiva de melhora muito maior,
mas ele encarou a doença de uma forma diferenciada, trazendo aqueles conteúdos mais como densos, pesados, ele tem um quadro, lógico que ele tinha um quadro de piora. E aí isso é visto no consultório também. E aí é um dos objetivos, fazer com que você consiga administrar esse conteúdo e muitas vezes nem chegar a adoecer. Doutora, a gente nota, né, na sua fala uma paixão assim muito grande pela psicologia. Só que a sua história é muito interessante porque você é essencialmente formada em outra área, né? Você é enfermeira, depois foi para a psicologia, obviamente fez as especializações, mas como é que foi essa mudança de vida? O que te motivou, na verdade, a procurar, né, a psicologia? Na realidade, eu tive uma carreira de enfermagem bem sucedida, né? As pessoas perguntam pra mim assim, você desistiu da enfermagem? Não, eu sou apaixonada pela enfermagem, eu gosto de gente. Então, assim, eu gosto muito da enfermagem, mas eu atuava na clínica da mulher e aí eu estava acompanhando, na época, gestações de alto risco. E aí, nesse acompanhamento, essas mulheres relatavam casos para mim que não era só o físico. Então eu fazia todo o acompanhamento físico, dava orientação, e aí eu percebia que tinha alguma coisa mais ali que meu trabalho tinha ficado faltando. Eu falava, gente, mas é a história dessa pessoa, como que eu ajudo essa pessoa a modificar esse conteúdo? E aí foi quando apareceu o curso aqui na minha porta, eu estava numa demanda alta de trabalho, e aí eu resolvi fazer que eu gosto muito de desafio, e aí eu resolvi fazer o curso de psicologia. Aí durante o processo... Já atuando como enfermeira, Atuando como enfermeira. Há bastante tempo. Há bastante tempo. E aí na época eu fiz o curso e aí eu fiquei nessa junção. Eu trabalhava de enfermeira de manhã, saía do trabalho como enfermeira e ia no período da tarde e estendia até 9 horas da noite trabalhando como psicóloga. E sentindo um prazer imenso em atender como psicólogo, imagino, né? A psicologia funcionava para mim como, na realidade, um momento de lazer. Poxa vida, que bacana. E aí, por isso que eu estendia, e assim, era uma delícia, na realidade, atender. Até que todo mundo falava para mim, mas você não tá percebendo, né? Que... Você é mais psicóloga do que enfermeira, né? E todo mundo falando. Eu era concursada da prefeitura, era concursada como enfermeira, então assim, desistir de um concurso foi um parto. Né, uma sensação de luto mesmo. Então eu demorei 1 ano nesse processo, não vou. Ah, quer dizer que psicóloga também tem seus momentos difíceis. Ali de dúvidas. Sim, tem, psicólogo também vai no psicólogo. Vivi uma tragédia grega. E aí até que eu falei, não, realmente, a psicologia já tinha tomado a maior parte do meu tempo e realmente é algo que eu faço com prazer. Então, não que não canse, imagino, não que não desgaste, mas era mais do que a enfermagem, né? Então, na realidade, eu entendo que eu fiz uma especialização e mudei o rumo ali, mas eu continuo trabalhando com as mesmas características, né? Que é o ser humano. Doutora, a gente percebe de um tempo para cá, e a pandemia deixou isso muito mais forte, muito mais evidente. Né? Que a necessidade desse cuidado com a saúde mental, com a serenidade mental, ela tá muito mais... Ela é muito mais, vamos dizer assim, exponenciada, ela é muito mais exposta. A gente hoje começa a perceber que no âmbito familiar, ali no café da manhã, ou quando você está na escola ou no trabalho, não é difícil a gente ouvir falar, não, precisa fazer terapia. Seria importante se a gente tivesse um acompanhamento psicológico, enfim, a gente começa a perceber que isso já se tornou muito mais forte. E eu alguns anos atrás, eu morava em Botucatu e eu pensei, toda escola tinha que ter, eu vou falar assim, cada X aluno tinha que ter um psicólogo, né? Por quê? Porque eu falo na escola, porque ali na escola você convive com as crianças ou adolescentes, mas você também vive com os pais, e aí você detecta situações, enfim. Eu ficava pensando que isso tinha que ser uma lei. Igual tem pedagogo e tal, tinha que ter psicólogo.
Você vê, assim, uma tendência de demanda, de crescimento ou de necessidade de profissionais, e você acredita que a gente vai ter esses profissionais pro tanto de demanda que vem surgindo? Porque não é que aumentou, é que eu acho que agora a gente tem uma consciência maior da necessidade e talvez por interferência de situações tecnológicas, pandemia e esquisitices que o mundo está vivendo, a gente pode falar disso daqui a pouco, também a gente aflorou talvez isso. Então, como é que você enxerga essa tendência, ou possível tendência? As pessoas acho que perceberam a real necessidade, né, doutora, de procurar um profissional mesmo para a saúde mental, né? Que é tão importante quanto e a priorizar saúde, muitas vezes um investimento nesse sentido. é tão importante quanto a saúde física, né? Acredito que muitas vezes até mais, né? Porque as pessoas sentiram na pele essa necessidade. Acredito que hoje não temos um número de profissionais suficiente para todo mundo. A psicologia ainda é um serviço que pode-se dizer muito caro, porque ilimitado, né? A gente chega num patamar que você não consegue aumentar mais o campo, é diferente de um serviço médico, né, que você demanda um tempo mais curto e que você tem uma rotina técnica mais rápida, né? Na realidade, o psicólogo ele tem uma demanda e ele estagna, porque aqueles pacientes, vai acontecendo eventualidades na vida, né? A pessoa separa, ela tem filho, ela casa, então essas eventualidades ela retorna para o terapeuta, né? Terapia não tem alta, né? Eu tenho um professor meu que falava assim, terapia tem demanda. Se você não tem mais demanda, você tá de alta, vamos dizer assim, mas você retorna. Então, aquele psicólogo ali chega num ponto que você acaba atendendo muitos poucos novos pacientes, né? Então, hoje a gente tem um quadro ainda em defasagem em relação a psicólogos clínicos, que não é uma demanda fácil, né? O psicólogo clínico ele precisa de muita rapidez, agilidade em conteúdos, em demandas, né? Ele não pode ficar restrito em uma só abordagem, né? Eu não acredito, meu ponto de vista, existem inúmeras abordagens psicológicas, né? Eu acredito que um psicólogo clínico ele tem que dominar pelo menos boa parte delas, né? Em relações às técnicas, a conteúdo, porque cada indivíduo que aparece no seu consultório é um indivíduo diferente e depende de uma técnica diferente. Então, quanto mais amplo for o seu repertório, mais amplo você consegue atingir e mais rápido, né, aliviar aquela dor daquela pessoa que está ali na sua frente. Doutora, você falou uma coisa que eu acho super importante a gente comentar, que é o fato das pessoas ficarem esperando que vão ter alta, por exemplo, em pouco tempo, né? Acha que vão fazer lá 2, 3, 4 sessões e já vão ter alta. Qual que é o que se mede nisso, assim? Como é que é possível saber quando realmente a pessoa está preparada para parar um processo, né? Ou como você disse em tese, a gente tem que fazer terapia o resto da vida? Como é que funciona isso? Na realidade, você está pronto quando você consegue administrar o seu conteúdo de vida. Então, eu já tive pacientes que eles estavam com a vida extremamente agitada, né? Situações extremamente conturbadas, e são pacientes que eu falei, olha, você não precisa mais vir na terapia, a não ser que você queira fazer análise, né? Que análise seria assim, eu vou na terapia para eu fazer uma manutenção, assim como eu faço uma atividade física. Então, tem pessoas que vão ter esse comportamento, que eu acho extremamente válido, né? E aí eles dão continuidade, mas não necessariamente que a pessoa tem que ter um problema, uma patologia. Então, o que a gente mensura? Os sintomas, né, daquela patologia, daquele acompanhamento. Então, quando ela passa, ela sai desse período patológico, ela sai desses sintomas exacerbados e que ela consegue administrar os conteúdos de vida dela. Por exemplo, a pessoa não está dormindo bem, passa a dormir ok. Dorme bem, ela consegue comer certo, ela consegue conviver bem com filhos, mãe, pai, ela consegue manter, né, entender qual é a distância correta de alguns membros familiares, né, porque não necessariamente o convívio vai melhorar, porque o outro não fez terapia, né, mas você vai ter que aprender a lidar com ele. Né? Então, talvez uma boa relação é uma relação que você vai ter que ter uma pequena distância, independentemente de quem seja essa pessoa na sua vida. Doutor, eu imagino que deve ser muito interessante pro psicoterapeuta, pro psicólogo, quando ele começa a perceber que o paciente dele tá tendo esses avanços, né? Porque você acompanha os casos mesmo desde o início. Às vezes, inclusive, o paciente chega ali numa crise, numa situação muito difícil,
Então eu acho que participar desse processo e perceber que o paciente está fazendo avanços e está conseguindo conquistar ali os objetivos deve ser muito gratificante, né? É muito gratificante, sim, como também é muito frustrante quando nós temos que entender que aquele paciente não vai evoluir. E acontece isso, tem esses casos. E acontece isso, e aí entender esse processo também é necessário. Então é também um processo, né, de tortura, né? Porque você vê... Aí você também vai para o psicólogo. Sim, aí você tem que fazer toda a compreensão e entendimento do momento de vida daquele outro e aceitar, né? Porque ele quer aquele ponto, e aquele ponto é o que ele consegue ir, né? E o tempo dele também é aquele. Então também o psicólogo ele não vai interferir nas suas escolhas, né? Como muita gente pensa, né? A gente acha que o psicólogo vai entrar lá e vai hipnotizar a pessoa, vai colocar ideias na cabeça dela e ela vai mudar. Não, isso não acontece. Na realidade, o psicólogo só vai nortear as suas escolhas, mas quem vai fazer a mudança e a escolha vai ser a própria pessoa. E tem pessoas que escolhem ficar na vida, vamos dizer, naquele ciclo, sei lá... Vicioso, né? Não é nem vicioso. O ciclo de autopunição, enfim. Tem. Infelizmente tem, porque o processo é muito doloroso, né? Muitas vezes, fazer terapia é um processo desafiador, porque não é prazeroso em muitos momentos. Você descobrir as suas lacunas, né, as suas sombras ali, ela é um momento um pouco desconfortável. Então tem pessoas que ainda não estão dispostos a passar por esse momento. Ela não quer passar por essa dor. Então ela estagna, ela para e ela pode ser que em algum outro momento ela queira sair daquela situação, mas pode ser que não. Doutor, uma coisa muito importante. Muitas pessoas podem ter dúvida achando que uma sessão de psicologia, de psicoterapia, é o momento em que ela vai ser julgada, né? Por exemplo, eu vou levar problemas lá e aí, nossa, o psicólogo, o profissional pode me julgar. Em absoluto é importante dizer que não tem julgamento, né? Pelo contrário, é óbvio que você vai detectar as falhas, os problemas, as dores ali do paciente, mas o objetivo é fazer com que ele mesmo consiga passar por isso, né? Não tem julgamento, sem julgamentos, até né? porque, na realidade, eu não tenho um padrão melhor da sua vida. Quem vai me dizer que aquilo é certo ou não é você, né? Se aquilo faz bem ou não para você. Então, assim, não tem como eu julgar se você quer ser monogâmico. É uma escolha. Agora, se você não quer, é uma escolha também. E se aquilo faz bem para você, e se você, o que é o papel do psicólogo? É fazer com que você viva da melhor forma possível dentro das escolhas que você fez. Esse é o papel. Então, independentemente de qual escolha, é lógico que qual é o momento que o psicólogo tem um diferencial. Quando você oferece risco para si mesmo ou quando você oferece risco para o outro. Mas mesmo nesse momento, o psicólogo vai pedir a permissão para que ele abra esse assunto em algum momento, não sei, para uma autoridade, para um familiar. Mesmo nesse momento, você tem a escolha. Ah, entendi. Então, o respeito, a confidencialidade, com certeza, isso a gente já sabe. Ímpar. Isso a gente ouve falar, que é o que um paciente fala para um psicólogo, lógico, fica ali por uma questão ética e profissional. Mas mesmo nesses casos mais extremos ainda, só é feita alguma coisa com a permissão do paciente. Mesmo com a permissão do paciente. Doutora, você estava falando de repertório, né? Você falou do repertório científico, enfim, técnico, você ter várias possibilidades de referências e terapias diferentes. Mas e o repertório no contexto mais amplo enfim, hoje a gente vive um mundo cheio de maluquices, né, para utilizar esse termo. A gente tem redes sociais que com certeza incrementaram o cyberbullying, por exemplo, que era uma coisa que não existia, hiperexposição do corpo, né? A gente vê nos vídeos de TikTok que as minhas filhas assistem e algumas vezes gravam. E fazem, reproduzem. Que fazem. A gente vê muito ali danças expondo, né, hiperexpondo, às vezes extrapolando aquilo que a gente não tinha algum tempo atrás, né? A gente tem interferências de jogos eletrônicos, que existe por exemplo,
pais que falam assim, não, isso daí vai... se você jogar esse jogo, você vai virar um bandido, você vai virar um matador, porque esse jogo estimula a violência, enfim. Aí a gente tem as séries, né? Agora mesmo está fazendo sucesso uma série coreana chamada Round 6, que tem jogos mortais, enfim, tem uma série de questões violência, ali, né? Violência, porém também tem um lado assim de reflexões nessa série, e ela virou como é que se diz? Um fenômeno. Enfim, quando eu estou falando do repertório nesse momento, de vida, né, das coisas que começam. A gente tem o consumismo, né, a gente vê no YouTube, por exemplo, blogueiros e blogueiras incentivando, vamos nadar hoje numa piscina de Nutella. Gastei R$1.000 em 1 hora no shopping. Fiquei 24 horas não sei aonde comprando tal coisa, né? Enfim, como que você, como profissional, se atualiza, né? E como que isso contextualiza o seu trabalho? Porque são influências, né? Ou não? São influências. Na realidade, é uma base que a gente tem que estar inserido para conversar com essas pessoas. Mas o que acontece? A gente tem muitas alterações de geração, né? Então, assim, tudo isso é muito assustador para uma determinada geração. Mas, se a gente for lembrar e tentar relacionar conteúdos que nós tínhamos na nossa época de juventude, você vai conseguir fazer algumas correlações com o que tem hoje, só que é exposto. Você falou, eu já lembrei na hora da banheira do Gugu. É o tchan. Eu vou mais longe aqui pros mais... Isso é muito década de 90, cara. Pros mais Isso é barbudos muito antigo, aí, pra Emanuele na Band. A Emanuele é famosa. Não, mas assim, banheira no Gugu, é o tchan, boquinha na garrafa, enfim, aquelas dançarinas dos programas da década de 90, enfim, Sim. Era uma hiperexposição do corpo, né? Você tem razão. E assusta muito os pais, né? Eles chegam tendo o mesmo discurso que você, né? Ele fala, e os jogos? E o videogame? O que eu faço? Eu jogava um jogo chamado Mortal Kombat, que o sucesso era você fazer o Fatality, que era arrancar a cabeça do cara com a espinha, né? E eu chateado porque meu filho joga LOL. Por aí você vê, né? Aí o filho chega, pai, mas eu vou ficar rico fazendo isso. E como é que você vai falar que não, né? Porque muita coisa mudou. E você falou certo. Então, isso também vai para o consultório, né? A gente viveu aí essa geração, tem os boomers, tem a geração Y, tem enfim. Essa transição, que talvez demorasse alguns anos, algumas décadas, alguns anos atrás, agora é muito rápida, né? É muito rápida, isso. Então, na realidade, o que acontece? O acompanhamento disso é assustador. Então, como a gente não consegue acompanhar, gera medo, né? Gera angústia, né? Que é o medo do que a gente não sabe do que tem medo. Então, aí a gente quer... O que a gente faz? Criticar. É aquilo que eu falei. É uma autodefesa quase, né? É uma autodefesa, criticar exatamente. E rotular. E aí você assume aquilo como uma absoluta verdade e pronto. Ali virou uma régua. Exatamente. Isso não é pra mim, isso é ruim. Não, se a minha filha faz, por exemplo, ela tá errada. Se a filha do outro... Enfim, isso gera também outros problemas, né? Porque eu percebo muito também, Rogério, a comparação, né? As meninas... Hoje, eu vou falar das meninas, eu tenho 2 filhas, mas eu acho que meu filho também passou por isso. Tem um filho de 19 anos, aliás... Ele é fanzaço do Papo 67, João Vitor, lá de que mora lá em Botucatu. João Vitor, um grande abraço para você. Mas é muito comum, eu vejo assim, fulana faz, eu também quero fazer, se a fulana faz, por que eu não posso fazer? Na nossa época, eu não sei se tinha essa comparação, porque eu vivia essa realidade. Eu não sei se eu me comparava, eu não me lembro disso. A gente não tinha muito parâmetro também. Mas hoje as redes sociais fazem isso. Por exemplo, ela observa através dos stories do Instagram, enfim, a vida de uma influencer digital de milhões de seguidores, que tem um padrão de vida. Minha filha falou essa semana, a fulana tá em Dubai, a ciclana tá em Maldivas. A outra acabou de voltar de Cancún, né? Na minha época, o nosso sonho era ir pra Disney com a tia... Como é que era aquela tia que levava? Tia Augusta. Levava todo mundo pra Disney, ou ir pro Play Center. Play Center, eu mas comecei, assim, o auge eu comecei querendo ir pro Play Center. Então,
Eu quero dizer assim, porque as referências também estão mudando, né? A sua janela era menor, né? Bem menor. A janela deles, mas o movimento é o mesmo. Dica prática da tia Ludmila. O que a gente faz nessas situações? Como lidar com isso? Então, ótimo. Foi para Dubai? Ok. Como ela foi para Dubai? Como você quer ir para Dubai? Você quer ir? Incentiva. Fomenta isso. Mas como? Porque o que acontece? As blogueiras, elas estão lá. Mas o como? Elas não ensinam como fazer. Se você ensinar como fazer, independentemente de qual for essa fórmula, quem ganhou o mérito e quem vai dar o norte ali da estrada é você. Então não tem problema nenhum fomentar isso. Não tem, desde que a base, o alicerce seja feito. Entendi. Então assim, e outra coisa, eu vou ter o discernimento. O que eu tô fazendo? Eu só tô olhando, tá abrindo minha janela. Que ótimo. É lógico, meu filho que tá hoje na primeira série, tem hora que eu olho a apostila dele e falo, nossa, eu acho que eu aprendi isso aqui na quinta. Meu marido vai ensinar inglês e ele fala, não, para, que eu não dou conta. Então, é a primeira série, né? Então, é lógico que a cabecinha dele tá 1000 anos-luz da nossa frente. Ele vai falar, esse dia ele falou num comentário de YouTube e eu falei assim, que? Eu não sabia. Então, a janela dele tá maior. Mas o que eu tenho que fazer? Alicerce. Eu tenho que alicerçar. Então, quando eu dou alicerce, ele vai fazer o discernimento. Não, ok, eu quero isso pra mim. Não, eu não quero isso pra mim. Mas como eu chego nisso? Porque é aí a demanda do consultório também. É o adolescente que chega lá no consultório que ele não sabe, porque ele começa a ter frustrações. Quando você não foi pra Disney, né? O que aconteceu? Você ficou frustrado. Com certeza, você deu um norte pra isso. Você provavelmente foi tentar estudar mais, foi tentar procurar algum meio de chegar na Disney, foi tentar trabalhar algum mecanismo de compensação para alcançar o seu objetivo, você fez. Mesmo que você não tenha chegado lá, no meio do caminho, o que aconteceu? Você foi achando outros caminhos, outros gostos, você foi amadurecendo. E aí tá a chave da questão, né? Que a gente sempre espera um resultado final, né? O ir para algum lugar, ou fazer alguma coisa, ou estar de um jeito. E aí o meio do caminho é a vida, né? Aí você viveu. E aí a Disney foi uma válvula, um objetivo ótimo para você, independentemente se você foi ou não foi para lá. Tanto que a gente ouve muito falar, doutora, que às vezes a graça da história está no caminho mesmo, né? A conquista, ela é o grande sonho, é o que a gente espera, né? É o sonho, é aquilo que a gente objetiva, é o final. Mas às vezes se você faz esse processo, também tem um caminho interessante, essa experiência que às vezes vale muito mais do que a própria Disney, do que a própria conquista, né? Você cresce muito mais trilhando esse caminho aí, né? Exatamente, por isso que aí não tem problema nenhum a blogueira, não tem problema nenhum a piscina de Nutella, né? Você vai querer entrar na piscina de Nutella? Sério? Eu acho um desperdício. Eu prefiro comer Nutella na torrada. Doutora, agora você tava falando, né? Poxa, eu sonhei ir pra Disney, não consegui ir pra Disney. Ok, eu tive minha frustração, mas hoje é muito comum também, aí eu não sei se eu tô sendo, eu tô generalizando um olhar de pai, né, como pai que eu sou de 3 filhos, mas é muito comum a frustração, e eu vejo uma dificuldade muito grande dessa geração mais nova de lidar com as frustrações. Isso também tá indo para a clínica, ou isso não é algo que está acontecendo, ou, enfim, já é uma tendência natural de muitos anos? Não, é algo da clínica, mas pelo contrário do que você me disse. Na realidade, os adolescentes hoje não se frustram. Não. Nós não ensinamos eles a frustrarem, por isso que eles não sabem se frustrar. Então, era muito comum, né? Quantos nãos você levou na sua época? Né? Às vezes, muitas vezes, os pais tendo condições de comprar alguma coisa, ou fazer, ou levar para algum lugar, mas era muito comum. Eles falaram, não vai. Por quê? Porque não. Não. Por que não? Não tinha nem explicação, né? Não tinha nem explicação. E você tinha que administrar aquele conteúdo, né? De uma forma ou outra. Eu não argumentava. Minha filha, eu falo, não, eu tenho que... Tem que vir um argumento. Vira uma retórica ali. Minha filha, meu filho, enfim. Esses filhos que receberam esses nãos e foram frustrados e sentiram uma sensação ruim, são os pais que não deixam com que isso aconteça hoje. Então, e sempre acontece isso. Uma geração tem em excesso um conteúdo e aí ele passa para outra porque ele não quer que o filho tenha aquela mesma sensação.
pode ser que muitas vezes nem consciente é. Então, o que você faz? Você abstrai aquele conteúdo do seu filho. Aí, ele, logicamente, ele não sabe lidar com aquele conteúdo. E aí, não é uma geração que não sabe... ele está lidando muito com a frustração. Pelo contrário, é uma geração que não lida com a frustração. Isso a gente corre o risco de ter, então, uma geração daqui 30 anos ou 20 anos de pessoas menos empáticas ou não? Temos sim. Temos o risco disso acontecer. Poxa vida, isso é grave. Porque assim, a minha namoradinha terminou comigo. Eu choro, eu sofro, não sei o quê, porque eu crio um vínculo afetivo, né? Hoje a namoradinha brigou. Vou usar palavrão, foda-se. A fila andou. Você não cria vínculos emocionais, vai, vive. Hoje é muito comum, a gente tá vendo isso, é uma tendência também, cada vez mais isso ser discutido de mães jovens, eu não tô aqui criando nenhum tipo de juízo de valor, né? Mães jovens querendo fazer vasectomia, não, fazer laqueadura, e casais decidindo não ter filhos, talvez também por umas questões de conflito de geração ou não? De conflito interno, aí é diferente. Na realidade, se eu fui uma criança que sofreu muito, eu não quero uma outra criança, porque eu não sei lidar com a minha criança. Então, isso é uma situação recorrente. Então, eu não quero outra criança para mim, porque eu não sei lidar nem com a minha. Nossa, ela vem com umas frases assim que, né, a gente fica realmente... A reflexão que se faz disso é que, assim, a gente tem que cuidar. Se no começo do podcast a gente já tinha... Tanto é que a gente está aqui no quarto podcast, a gente já está trazendo um assunto que não é doce e suave como esse brute, como esse espumante. Ou seja, a gente sabe que quem vai estar nos ouvindo e nos assistindo não vai ter um conteúdo de humor, não vai ter um conteúdo de descontração. A gente está falando aqui sobre um problema que a gente está vivendo na sociedade hoje, mas a grande reflexão que se faz nesse momento é: a gente precisa muito dar atenção à saúde mental. Poxa vida. Porque a gente começa a perder, na minha avaliação aqui de jornalista, vínculos e valores que são valiosíssimos. Nós estamos falando de o desejo de ser mãe, não estou fazendo juízo de valor, mas o desejo de ser mãe, os vínculos afetivos, a empatia, se frustrar faz parte. E aí você me lembrou de uma situação que é recorrente: a gente vai num restaurante e vê a babá eletrônica, né? A criança quietinha assistindo um vídeo no celular, e ela, mãe, enjoei desse, ou ela às vezes nem fala isso, ou compra esse outro jogo, e a mãe lá e faz à vontade. Agora eu quero tomar Coca-Cola, vai lá, faz vontade. Agora eu quero... Aí a gente também tem as crianças obesas, ou seja, precisamos de psicólogos. Todos. Exatamente. Hoje, se você vê uma criança chorando, que era muito comum acontecer, né? Todo mundo olha pro pai e condena aquela cena. Julga, né? Já julga, já. E essa cena que incomoda, né, daquela se criança... Se o pai pegar um chinelo, então, e der uma palmada, pronto. O chinelo aí complicou mais, né? É uma demanda mais intensa ainda. Mas o olhar de julgamento daquele choro é assim: o que você está fazendo que você não deu ainda o que essa criança quer? Ou educação que seja, você não deu, não ofereceu. E aí os pais saem envergonhados daquele choro. E aquele choro, ele é fundamental para um adulto saudável. Aquele choro ali, ele deve ser acolhido. Porque a criança, ela chora porque ela está administrando o seu sentimento. As emoções dela, As emoções. Né? Então ela não sabe falar. Aí você lá faz a vontade do jeito que ela quer, pronto. O que é o ideal naquele momento? Acolhe aquele choro, deixa choro, ele pode ir, chora à vontade, explica o motivo que aquilo não vai acontecer. A criança vai chorar, ela vai regular a emoção. Se é medo, só explica que não vai acontecer. Se é birra, explica que não vai ter. Exatamente, né? Exatamente. Esse conteúdo é o que vai... No meu caso, eu me lembro muito bem que a frase que eu mais ouvi nesse caso era: se você quer chorar, você vai ter um bom motivo para chorar. Então, as nossas mães e as frases, né? Minha mãe é melhor. Ela falava assim: você tá chorando, né? Sem motivo? Você quer chorar? Então eu vou te dar um bom motivo. O problema do chinelo é assim: é que geralmente a pessoa que tá com o chinelo na mão, ela não tá raciocinando. E aquela pessoa que tá levando a chinelada, ela não está entendendo aquele movimento agressivo. Então o bater, ele conflita nisso.
Então, assim, se fosse uma questão de eu vou bater no sentido, eu vou analisar o porquê disso, eu vou explicar para você, fazer com que você entenda, nem precisaria bater. Né? Então, o bater, ele não é um processo educativo. Por quê? Porque eu tô só descontando a minha emoção naquela pessoa. Poxa, você tá me frustrando com esse choro, com essa birra, com essa arte. Então eu vou lá e desconto a minha emoção naquela pessoa. Eu sei de situações em que os filhos respeitam os pais por medo. Ou seja, se respeitam por medo, não é respeito. É medo. Na realidade, né, o respeito, né, e o amor são sentimentos muito refinados, né? Então você tem que ganhar esse sentimento do outro a partir de muito esforço. É um mérito, né, doutora? É um mérito. É quase um mérito, né? E o medo? O medo é mais fácil. O medo já é basicamente um dos sentimentos mais inerentes do ser humano, né? Nós nascemos com medo, né? Nós temos o medo. E o medo é extremamente importante também. É o medo que fez com que a nossa raça evoluísse. Se nós não tivéssemos medo, nós não tínhamos processo de evolução, porque aí nós nos morreríamos, né? Já teríamos morrido. Exatamente. Doutora, então, qual foi o momento nesse... Quanto tempo já atendendo? De psicologia, 10 anos. Quais foram os momentos, assim, que você considera mais interessantes, né? Imagino que devem ter histórias, inclusive, engraçadas, né? Os psicólogos passam por isso, né? Os psicoterapeutas, porque você está lidando com outro ser humano, muitas vezes ali com frustrações, com dificuldades, né? Eu imagino que deve ter de tudo, assim, né? Dá para destacar alguma coisa que marcou realmente a sua carreira? Olha, situações engraçadas, né, são as terapias de casais. As terapias de casais são situações... Saem umas brigas de vez em quando. Saem umas brigas de vez em quando, tem que entrar no meio, né? Então, assim, as situações mais engraçadas, geralmente elas saem nesses eventos. E também tem os conteúdos sexuais, né? Principalmente com os homens, né? Os homens têm quando eles chegam a falar algum conteúdo sexual, eles ficam vermelhos, eles morrem, desmaiam, né? E aí depois... Ficam com vergonha, assim, de se exporem? Fica. Demora um pouco, mas depois também que se expõem, aí eles abrem o livro, a caixa preta mesmo. Mas os homens têm muito mais restrição em falar de sexo do que as mulheres. Interessante isso. E você atende todo tipo de paciente mesmo? Homens, mulheres, crianças, gente de mais idade, todo tipo de paciente? Hoje eu não atendo mais as crianças, né? Eu trabalho hoje, eu tenho uma sócia, nós abrimos uma empresa ativamente e com o intuito justamente do que vocês estão tentando fazer com o jornalismo. Facilitar o acesso e a linguagem da psicologia. Então o nosso intuito, a pandemia veio, brecou o nosso projeto, né? E agora a gente vai começar a startar de novo. Trazer uma linguagem mais simplista, né? Sem esses conteúdos mais rebuscados e fazer com que a psicologia chegue a grupos, né? Talvez expandindo um pouco mais, fazendo com que as pessoas tenham a noção do que é a psicologia, né? E ela consiga procurar os atendimentos ou o caminho que ela seja necessário, que ela deseje. Seria uma forma de democratizar a terapia, é isso? Seria uma forma de democratizar a terapia. A gente percebe que a terapia ainda é muito restrita, né? Mesmo nos órgãos públicos, né? O número de psicólogos é muito pouco. Então o acesso à terapia é muito pouco ainda. As pessoas, muitas vezes, elas até têm o interesse, mas elas não conseguem chegar até um terapeuta, até um psicólogo, né? Além do que, esse caminho, ele é um caminho de busca, né? Como é uma relação humana, pode ser que aquele primeiro terapeuta que você foi não tenha uma afinidade. Ou ele faça parte de um conteúdo, né? Tem um estereótipo do conteúdo que você foi trabalhar. Né? Eu fui trabalhar, sei lá, minha mãe, e eu chego ali e tem uma mulher ali com o estereótipo da minha mãe. Não vai rolar. Né? Então é uma busca mesmo, né? Então não só pela técnica, mas também pelo perfil. Então assim, o intuito do projeto é levar o conteúdo da psicologia para grupos, né? Por exemplo, os homens, né? Muita restrição de homens em ir para terapia. Eu falo que eles demoram para ir e tem um sucesso muito grande, até mais do que as mulheres, que são mais objetivos. Então, quando eles se dispõem a ir para terapia... Eles falam mais rapidamente aquilo que eles estão sentindo. Sim. E já querem um resultado rápido. Mas demoram para chegar.
Então, eles demoram muito para chegar, eles são empurrados, né? Geralmente, eles são empurrados pela mulher, pela mãe, pelo filho, mas eles não chegam muito ao consultório. Então, a gente quer fazer um trabalho com esses públicos que demoram para chegar e com os adolescentes, né? Porque a gente percebeu assim, a gente não está conseguindo dar conta da demanda de adolescente, principalmente por conta desse momento que eles viveram. Eles passaram praticamente o meio da adolescência dentro de casa na pandemia. Então, acentuou problemas que iriam startar ao longo do tempo, tudo de uma vez. Então, essa demanda, ela é um dos que mais sofreram durante o processo. Eu queria até te perguntar isso, como que você analisa esse contexto da pandemia pela psicologia e o que você enxerga de sequelas, né, que ainda vão, talvez, aparecer? Olha, são inúmeras transformações, né? Eu não posso falar que a pandemia trouxe conteúdos só ruins, porque eu vejo que, assim, vários meios, eu acredito que ela trouxe processos que são interessantes, né? Um olhar diferente para o formato de trabalho. Então, acredito que várias pessoas, elas vão conseguir ser inseridas, né, no mercado de trabalho nesse formato que agora pode ser trabalhado em casa, à distância. Então, achei isso interessante. Mas sequelas seriam todos os processos em que as pessoas foram obrigadas a olhar para elas, né? Passaram muito tempo em casa, muitas pessoas que estavam distantes da família, elas tiveram que conviver com a sua família. Né? Isso acentuou também muitos problemas, né? Sim. Eu ouvi falar que teve uma onda de divórcios gigantesca. E violência doméstica, né, doutor? E violência Muita doméstica. violência doméstica, né? Porque Abuso a convivência, também. muitas vezes do casal, né, do esposo com a esposa, enfim, das diversas formas de casal também que a gente tem hoje, né? Mas essa convivência mais estreita, ela, como a senhora acabou de dizer, acentuou ali os problemas, né? Isso, problemas que talvez ao longo do tempo seriam até resolvidos ou iriam startar aos poucos, né? Eles foram todos startados ao mesmo tempo. Então, realmente, a convivência em família a convivência em família e a não convivência em família foram os pontos talvez mais marcantes no processo. Né? É onde que as pessoas elas foram rever situações de estrutura de vida mesmo. Né? Como elas estavam atuando na vida, porque elas tiveram que brecar. Né? E esse break... Bruscamente. Né? E esse break trouxe uma revisão. Né? E a revisão trouxe a frustração. É exatamente, talvez eu posso dizer que muitas das pessoas elas estão lidando com a frustração da vida em que elas estavam levando. Ah, da vida que estavam levando antes da pandemia. Antes da pandemia. Porque o que acontece? Muita gente vem no piloto automático, né? Vive a vida no piloto automático. Isso posso dizer que aconteceu comigo. Eu trabalhei durante 10 anos num projeto muita intensidade, né? 18 horas por dia, 15 horas por dia, enfim, viagens. E num determinado momento da minha vida eu falei, não, se eu continuar assim, eu não vou ter vida, né? Só que esse processo de transição, ele é doloroso, como você disse no começo, né? E imagino quanto difícil é isso, porque assim, é quase um luto, Poxa, eu viajava 3 vezes por semana de avião para lugares diferentes. Agora eu não faço mais nada disso. Final de semana eu comia num restaurante bacana, assim, assado, tal. Agora eu não faço mais isso. Eu tô falando de coisa, mas eu tô falando assim, ao mesmo tempo, eu não tinha convivência diária com os meus filhos, passo a ter. É aí que um psicólogo pode fazer a diferença. Exatamente. Até porque você vai trazer esse olhar, né, do que você vivia e não vive mais, e também do que você está vivendo agora e não havia vivido isso antes, né? E até os conflitos que isso gera, né? Como que você vai fazer essa relação dar certo, né? Até porque você vai olhar para coisas que você não tinha olhado antes. Então, isso é a mudança. Tanto que grandes projetos, novos projetos foram lançados na pandemia, mudanças de empreendimentos, né? Mudança de estado civil, né? Então, as pessoas, o que elas fizeram? Muitas das pessoas, elas fizeram essa parada e elas fizeram essa reflexão, né? E elas fizeram uma mudança do que elas estavam vivendo, porque provavelmente aquele conteúdo não estava agradável para a vida delas. Ou seja, existe um lado bom da pandemia.
Existe um lado bom da pandemia. Ela também não foi de todo ruim, porque ela trouxe vários processos de transformação. Alguns também a gente pode falar que positivos. Doutora, a gente tem algumas perguntas marcadas aqui. Uma delas é: existe um momento emocional ou a terapia é inteira racional? Né? O processo de terapia, ele é inteiramente emocional, inteiramente racional, ou é um mix aí das duas coisas? É um mix, sim, não tem como, né? A terapia, ela tem essa proposta de fazer justamente essa junção, né? Do racional com o emocional. É justamente isso, é racionalizar a emoção. É até uma das minhas frases, né? A gente vai racionalizar a sua emoção. Então, é tentar entender aquela sensação. Então, ela é um misto das duas coisas. E é importante a pessoa estar completamente aberta para esse processo, né? Ela tem que ir realmente de pé, de corpo e alma, como a gente diz, para ter bons resultados, né? Exatamente. Mas eu falo que o terapeuta, ele entra com um místico, né? Assim, né? Você percebeu, né? Que eu sentei aqui, a pessoa vai falando, né? Então, é uma das características, porque a gente está muito habituado a trabalhar a comunicação só na fala, né? E aí o terapeuta, ele traz toda uma leitura corporal também, que acaba tirando da outra pessoa, né? Então, assim, tem muitos adolescentes que falam: eu não vou falar nada. Eu falo: tá bom, pode mandar, não tem problema nenhum. A gente vai ficar aqui sem ouvir nada. E aí, aquela leitura do silêncio, e aí no último momento eu coloco um conteúdo que eu tô lendo, aquela pessoa de qualquer jeito, né? E aí a pessoa fala: você lê mentes. Você lê mentes? Não, eu só leio. Eu sinto te dizer, mas nós estamos sendo avaliados também nesse momento, né? Isso é muito legal, né, doutora? Porque isso que você falou, de perceber também os aspectos corporais, né? O quanto a gente se expressa pela linguagem corporal. Muitas vezes fica em silêncio ali, mas só a forma como você tá já diz muito, né? Sobre o que você tá pensando também, né? Sim, sim. Na realidade, o nosso olhar diz muito, né? Na realidade, a gente consegue ir assim. É lógico que é uma técnica, né? Então, assim, eu trabalho com isso praticamente o meu dia todo, né? Então, você consegue fazer essa leitura das expressões, né? Tem todo um parâmetro que você usa e tem umas repetições, né? Então, você acaba lendo. Não precisa a pessoa verbalizar o sentimento. Você consegue identificar aquele conteúdo. Doutora, o Rogério perguntou aquela hora, né, quais são os sinais, aí você falou, não, insônia, enfim, quebra de vínculos, enfim, várias questões. Agora, por exemplo, seria importante que a consciência sobre a necessidade de você, muitas vezes, se preparar de forma preventiva para o que há de vir. Por exemplo, bom, eu sei que eu estou chegando no momento da minha vida que eu vou ter que tomar uma decisão importante. Não necessariamente eu estou tentando dizer assim, que a gente precisa de um acompanhamento psicológico, de um profissional, só quando realmente o sinal, a luz amarela ou a vermelha pisca. Como que a gente pode tentar detectar, ou como que a gente pode ter consciência, acho que não é detectar o termo, mas entender o momento de procurar um psicólogo. Seria interessante, de repente, a gente, de forma bastante despretensiosa, fazer avaliações psicológicas rotineiras? Não é questão de uma avaliação rotineira, mas vamos colocar assim. Vamos supor que você tenha o objetivo de fazer um concurso. Qual a primeira coisa que você faz? Começa a estudar. Se você está tentando fazer uma mudança, ou uma leitura do seu comportamento, da sua emoção, ou uma mudança de projeto, uma mudança de vida, qual é o profissional que pode te ajudar? É o psicólogo. Então, o que você pode... Não que você não vá conseguir fazer aquilo sozinho, é o que você disse. Mas se você tem um apoio, um auxílio, por que você não pode facilitar o processo? Né? Então, se você fizer um concurso sem estudar, pode até ser que você tenha um resultado satisfatório, dependendo do seu conteúdo prévio, pode. Mas se você estudar, aquilo vai facilitar muito o seu processo. Né? A garantia daquilo dar certo é bem maior. Claro. E aí o terapeuta vai entrar na sua vida exatamente nesse ponto. Então, eu preciso de uma demanda de problema? Não, eu posso estar tendo um pensamento. Eu quero fazer uma viagem em volta ao mundo. Oh, que legal! Vou lá para o terapeuta para fazer essa avaliação.
Então será que é isso mesmo meu desejo? Será que eu tô pensando nisso, mas eu não tô querendo... Na realidade é outra coisa que eu quero e que eu preciso, e eu né? não tô fazendo uma rota de fuga, eu tô olhando para isso, que acontece muito isso, né? A gente traz um olhar para uma demanda que ela é de fácil resolução. Então, vamos supor, às vezes eu quero, sei lá, mudar de emprego, mas eu tenho dificuldade de fazer isso por diversos fatores, então eu não olho pro meu emprego e eu crio um conflito com a minha mulher. Eu falo assim, eu tô com um problema no casamento, aí eu olho só para aquilo ali. Aí eu tenho que ficar resolvendo, porque aquilo é fácil de resolução, eu tenho a fórmula de resolver. Quando eu quiser, eu resolvo. Só que eu não quero resolver o meu problema lá no trabalho. Então, eu tenho um problema permanente aqui do outro lado. Então, a gente também tem a tendência de fazer muito isso. A gente acaba fazendo isso. A gente olha para um canto, mas para não resolver outro. A terapia vai te ajudar a solucionar isso. Como é importante, né, doutora? A gente vai ouvindo e vai prestando atenção. E eu, principalmente, estou aqui jogando tudo isso que ela está dizendo, absorvendo e colocando na minha vida prática, né? A gente percebe que realmente todos nós, em determinado momento, né, todo da mundo vida, precisa de terapia. precisa. Doutora, uma outra pergunta aqui. Como que... Só um pouquinho. Eu falei a frase, todo mundo precisa de terapia, mas na mesma hora já veio o estigma, né, de que muita gente ainda acha que terapia é coisa de doido. Ainda tem um preconceito muito grande, né? Não, essa pessoa tá né? Tá E se procurando... fala em psiquiatra, aliás, a psicologia ela anda junto com o psiquiatra. Sim, hoje mais que nunca, né? Na realidade, o psicólogo não é para doido, porque a gente não pode atender quem está psicotizando. Então, se você não consegue raciocinar, então você não pode fazer terapia. Então, vamos supor uma pessoa em surto psicótico, um esquizofrênico, essa pessoa ela não vai ser uma pessoa que vai ter como fazer um trabalho terapêutico naquele momento. Então, realmente, para o estigma acabar por vez, doido não faz terapia. Nossa, isso dá o melhor corte desse podcast. Doutora, como que é possível não julgar, não aconselhar um paciente, né? Num processo, numa terapia, mas sim acalmar, direcionar, né, esse paciente, os diversos estereótipos dele, sem se afetar tanto. Se afetar tanto, trazer para você aquele conteúdo. Se manter ali, né, de uma maneira mais isenta mesmo. Sempre entendendo, na realidade, a trajetória e o roteiro daquele paciente. Então, é a primeira consulta, né, é a avaliação que você faz. Como é o conteúdo de vida daquela pessoa? E aí, a partir daquele conteúdo de vida, você não vai determinar alguma situação. Você sempre vai colocar para que ela escolha, explicando as consequências daquele caminho. Porque é comum acontecer assim, vamos supor, se eu conheço o seu formato de pensamento e comportamento. Conforme você me descreve uma situação, eu sei como você vai conduzir aquilo e quais consequências aquilo vai trazer para você. Por isso que, aparentemente, parece que a gente está lendo mente, mas a gente não está lendo a mente. A gente só está lendo o comportamento que você vai ter. E aí eu trago antecipadamente algumas consequências daquela ação ou de outra ação. E aí você escolhe qual você quer passar. Doutora, só complementando, numa situação, por exemplo, em que o psicólogo é muito íntimo do paciente, isso já aconteceu inclusive comigo, porque eu tenho parentes, tenho uma prima que é psicóloga e ela disse, Rogério, eu não posso te atender. Por que que não pode? Porque ela vai ter sentimentos com você. E aí é onde ela vai poder, em algum momento, interferir naquele conteúdo. Então vamos supor, você é uma pessoa querida para mim. Eu tenho uma amizade com você. Eu não quero que você vá pelo aquele caminho que você está escolhendo e aquele caminho eu sei que não é o caminho mais assertivo. Mas o psicólogo, ele talvez deixe você ir para você experimentar aquilo ali, porque é uma sua escolha. E vai alicerçando você naquele caminho. Então, se é um terapeuta mais íntimo, ele vai interferir no seu processo de vida. Então, aí por isso que ele não pode fazer esse atendimento. Poxa, que interessante. E pode ser também uma saída, né? Porque quem tem amigo dentista, advogado, ou o cara que faz arte, você não pode fazer só dar uma olhadinha aqui rapidinho, ver se...
Psicólogo sofre isso também ou não? Ah, demais. É. Psicólogo chega em festa e a pessoa já começa a falar, quando você fala é psicólogo, ele fala assim, então você já entendeu todo o meu processo? Não, gente, eu não entendi, eu preciso que você fale, né? E eu também assim, psicólogo desliga, né? Psicólogo não fica ligado, psicólogo a todo momento, né? Então é uma ferramenta que a Ludmilla usa. Né? Então, se eu ficar usando todo momento a psicóloga, eu também vou me desgastar de uma forma muito intensa. Mas isso também é um processo que você aprimorou, porque eu fico imaginando você numa festa, de repente você vê uma pessoa, você fala assim, aquela tá precisando. Sim, não vou falar que não acontece, porque seria hipocrisia nossa, né? Mas acontece sim, você dá uma olhada e é lógico que o seu olhar, ele dá uma puxada e você fala, sim, ou essa pessoa tá falando isso, ela tá falando, mas você tem que desligar, até porque senão você tem um desgaste muito intenso. E tem muito assédio, doutora? Tem muito assédio no sentido de o fato de você ser uma psicóloga, muitas vezes conhecida, a gente mora numa cidade em que as pessoas se conhecem, né? Existe muito esse assédio de ficar o tempo todo se aproximando para tentar saber se está precisando mesmo de uma terapia. Como é que é esse contato realmente com as outras pessoas nesse sentido? Acontece sim, acontecia mais, e aí ao longo do tempo as pessoas vão se habituando um pouco mais, a roda que você vive, né, eles vão se habituando com você, vai entendendo, né, o processo humano também que existe ali por trás, e aí vai diminuindo. Mas existe sim. A psicologia, ela traz um conteúdo muito ainda místico, né? Foi difícil colocar a psicologia dentro de um parâmetro científico, justamente porque entender a vida do outro sempre foi coisa da olhadeira de sorte, né? Então, entender a psicologia como um conteúdo científico foi um processo, e ainda é um processo muito complexo. Né, as pessoas entenderem que questões químicas, são questões de padrão de neurônio. Na realidade, quando eu encontro uma pessoa que tem muito restrição à terapia, mesmo indo ao processo terapêutico, eu sempre explico para ela o seguinte, por que demora? A gente tem um grupo de neurônios que tem um determinado comportamento. Por exemplo, quando a gente aprende a andar, quando criança, a gente fez um grupo de neurônios naquele processo e depois que você aprendeu a andar, você não precisa mais deles. Então o organismo vai lá e literalmente mata aqueles neurônios e ele é descartado. E assim acontece ao longo de vários comportamentos que a gente tem ao longo da vida. E aí, quando você entra no processo terapêutico, o que acontece? O terapeuta, ele te dá alternativas de mudança de comportamento. Então, você vai adquirir aquele outro modelo. Você tem que esperar nascer o neurônio, ele crescer, você ensinar ele se familiarizar com aquele grupo, criar uma rede, e aí você muda de comportamento. Você tá falando, eu tô viajando aqui numa tomografia ou numa ressonância, não sei qual seria o melhor, fiquei pensando assim, quer dizer que o cérebro de uma pessoa antes de terapia e o cérebro de uma pessoa depois muda, né? São cérebros diferentes. São cérebros diferentes. Isso explica a somatização? Não explica a somatização, mas é daí que a gente pode tentar explicar o que é a somatização. Eu tô falando de somatização, isso que eu ia falar. O que é somatização? Porque eu já trepalhei eu comecei pelo fim. Já passou o carro do boi na frente do boi. O que é a somatização? A somatização é quando eu sinto os processos psicológicos pelos processos físicos. Então eu tenho um processo de dor de cabeça, mas a minha dor de cabeça é uma dor de cabeça emocional. Eu tenho uma dor nas costas, eu tenho a fibromialgia, né, que hoje eles já entenderam que a fibromialgia tem um conteúdo muito mais emocional, de cunho emocional do que só fisiológico, né? E aí a psicossomatização, ela vai muito além. Ela cria uma predisposição. Então, é como se a gente também faz uma leitura do processo doença. Uhum. Então, vamos supor, se você tem uma dor em determinado lugar, você pode entender como que é aquela emoção que você startou. Então, a gente também tem como fazer essa leitura. Por quê? Porque você acaba, vamos supor, um diabético. A tendência do diabético é ser uma pessoa muito triste, né? Então, a diabetes, ela vem desse processo de tristeza. Eventualmente, a pessoa fala, não, mas tristeza? Não tenho. Quando você começa a conversar, você começa a entender.
Por que que fica oscilante? E aí, uma vez tratado isso psicologicamente, a pessoa melhora esse quadro de saúde física também, doutora? Se ela entender o processo, ela consegue fazer o controle. O que que acontece? Quando a doença já cronificou no corpo, que é esse o processo de doença, aí o que muitas vezes já não vai ter reversão, vai ter controle. Então, mas quando você não tem esse entendimento, o que pode acontecer? O controle fica difícil de ser feito. Então, tem muitos casos que a pessoa, ela toma medicação, ela faz dieta e mesmo assim, vamos supor, ela não consegue o controle da pressão arterial, ela não consegue o controle da diabetes, o controle da tireoide. São todas doenças que têm um cunho emocional muito forte na alteração das dosagens da doença. Não, você falou, eu pensei na hora também uma situação que eu acho que pode ter um fundo emocional e psicológico, a obesidade. Sim. Por exemplo, eu convivo com sobrepeso já há muitos anos e tenho uma dificuldade tremenda de fazer exercícios e não como as pessoas imaginam que eu como. As pessoas muitas vezes se surpreendem. Mas eu engordei e muitas vezes continuo engordando. Será que eu vou fazer já aqui uma pré-consulta? Será que o meu caminho, então, ao invés de eu primeiro procurar uma academia, não seria procurar um processo de terapia? Sim, já que você me abriu, né, e tem conteúdos que você me abriu aqui, eu já posso falar para você. O que acontece? Esse tipo de ganho de peso que você está me descrevendo, ele é comum como se fosse uma capa de proteção. Então, quando a gente passa por determinadas situações que ela é muito difícil e que deixa a gente vulnerável, o que o corpo entende? Que você está fragilizado. Então, o que ele faz? Ele cresce. Então, eu cresço para me proteger. E aí eu mantenho isso como se fosse uma armadura mesmo. E aí esse corpo, eu falo assim, olha, você pode chupar gelo, mas você vai engordar. Porque o seu corpo tem que manter essa casca, porque tem um processo doloroso aí dentro de você ainda que não foi tratado. Por isso do efeito sanfona, né? Porque a pessoa ela faz regime... O sanfona, você coloca o seu corpo numa situação extrema de regime, de ele perde exercício, peso. vai perder, não tem como. Mas só que depois aquele engorda conteúdo... de novo, né? Sim, porque Bom, ele precisa daquele conteúdo de proteção. Já valeu o papo 67. Já valeu muito, né? A gente recebeu rapidinho aqui, acho que a gente já para ir numa fase final aqui, Sim. mas é um assunto que eu acho que a gente precisa voltar, viu, Rogério? Com certeza. Poxa, tem muito conteúdo. Algumas perguntas pela nossa caixa de sugestão no Instagram. E eu selecionei aqui duas para a gente fazer um bate-bola rápido, que eu achei bem interessante. Por que os momentos mais dolorosos são os mais marcantes? Essa é uma. É complicado esse, né? Na realidade, os momentos... Isso é uma perspectiva dessa pessoa em específico, né? Porque eu posso perguntar para vocês. Você acha que os momentos mais dolorosos na vida de vocês foram os mais marcantes? Então, não sei. Eu acredito que sim, no meu caso. Eu me lembro muito de momentos dolorosos que eu não consigo esquecer, por exemplo. Coisas que ficaram e que eu não consigo. Por mais que eu tente, eu não consigo. Eu pensando em momentos dolorosos, eu naturalmente vou para os momentos mais felizes, que são, por exemplo, os nascimentos dos meus filhos. Sim, mas também me marcaram felizes. Mas os dolorosos, que às vezes eu quero esquecer, eu não mais consigo. Profundo. Isso é uma perspectiva de padrão de pessoa, de comportamento. Então, quando você pensou nos dolorosos, não que eles não estejam aí, Sim. mas os felizes, eles gritaram mais. Vieram para salvar os dolorosos. Exatamente. Então, para essa pessoa que perguntou, na realidade, isso define um padrão de como ela funciona. Na realidade, não é que é um padrão de todas as pessoas. Nessa perspectiva, eu quero só complementar que todos os dias a gente lê as mensagens de autoajuda, as frases que estão no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enfim, todos os dias a gente é bombardeado com mensagens do tipo assim, olha as coisas pelo lado bom, né? Pare de reclamar. Seja positivo. Tire coisas boas das coisas ruins. Isso é um pensamento terapêutico? Não necessariamente, porque muitas vezes você tem que olhar o lado ruim mesmo, né? Encarar, né? E encarar. Então, não é assim, olhe a perspectiva, vou reformular isso, olhe a situação com a perspectiva que ela tem. E isso seria uma mensagem terapêutica. E, na realidade, isso seria uma mensagem de autoajuda, né? O que é olhar pelo lado bom, né? Aí tem uma distinção, né? É uma mensagem mais popular. A frase de autoajuda quando você tá na merda,
Ela não serve pra merda nenhuma. Não resolve nada, pelo contrário, às vezes até irrita a gente um pouco, né? Aí tem outra pergunta aqui, ó. Por que a gente gosta de sofrer? Essa é ótima. Eu não gosto de sofrer, não. Vou até tomar mais uma talagada de É verdade, doutora. Se a senhora, por favor, quiser também aqui apreciar nosso espumante, porque... Aqui, ó. Essa aqui é interessante. Por que achamos que pedir ajuda muitas vezes é se inferiorizar? Isso aqui também pode ser uma perspectiva dele, mas é comum isso acontecer? É muito comum isso acontecer, justamente por esse conteúdo que a gente conversou, né? Esse conteúdo histórico, né? A perspectiva de pedir ajuda, ela é como se eu estivesse não dando conta da minha demanda, né? E na realidade, ser forte é ser resiliente, né? Então, a imagem daquela árvore deitando com o vento, isso que é ser forte. Quanto mais enrijecido eu sou, quanto mais duro eu sou, mais fácil de quebrar, né? Até a água quebra. Então, para essa pessoa e para todo mundo que está assistindo aqui, então, entenda que ser forte é o ser o mais maleável possível. Quanto mais maleável for, mais forte eu estarei. Então, pedir ajuda faz parte desse equilíbrio, dessa questão, dessa leveza, né? E eu acho que principalmente também, doutora, demonstrar fraqueza, né? Eu acho que se deixar realmente... mostrar realmente que somos todos humanos, que temos fraquezas, dores, dificuldades. Isso também é um processo importante de terapia, né? Quando a gente não se sente invencível. Não sei se eu estou conseguindo me esclarecer bem. Entender os nossos limites. Entender os limites, exatamente. Isso. Mostrar o que realmente está nos incomodando. Isso é uma forma também da gente se ajudar, né? Aceitar nossas diferenças, né? Porque ainda bem que somos diferentes, né? E que viva a diferença. E aí cada um tem um limite. Isso não é fraqueza, ter limites. Ser sensível, né? Eu posso ser mais sensível num conteúdo e isso não é fraqueza, né? Isso na realidade é uma característica. Então é isso muito que a gente trabalha, né? Trabalhar características e não trabalhar limites, entendendo aquilo como fraqueza, né? Doutora, outra coisa importantíssima também que eu preciso perguntar é em relação a gente até falou isso aqui, mas essa coisa de se comparar com o outro nunca é uma coisa muito saudável, né? Porque a gente fica sempre procurando ser perfeito e aí você sempre vê uma pergunta dessa. A gente sempre fica procurando padrões. Obviamente, a sociedade é uma sociedade padronizada. Então, o meu vizinho que é mais bem sucedido financeiramente do que eu, que tem uma esposa mais bonita do que a minha, que é mais alto do que eu. No meu caso, todo mundo é mais alto e mais magro do que eu. Mas, enfim, a gente fica sempre buscando esses padrões. Isso não é positivo de forma alguma. E as redes sociais, né? Ajudam isso, né? Potencializam aqui, ó, isso. Todos dizem que eu sou linda, mas justo o boy mais lindo, levei um fora e fico me comparando. Aqui é uma das perguntas que a gente recebeu. Então, será que ela tá se achando linda de verdade? Porque se ela tivesse com essa autoestima tão alta, esse boy, ele não teria essa importância tão grande quanto teve, né? Então, assim, se comparar, pode. Mas desde que eu entenda e compare o todo. E entenda que se aquela comparação serve para mim, né? Então, assim, aquele é mais alto que eu, mas o que eu vou fazer com a altura? Eu vou desfilar? Não, não vou. Eu vou ser jogador de basquete? Não, não vou. Então, o que isso tá me incomodando? Então, essa comparação ela é possível desde que a gente traga ela para dentro e aí faça essa análise aqui dentro. Então, aquele tem a esposa mais bonita, ok, mas é a mais chata. Uhum. Já salvou minha vida aqui, porque eu não vou ser jogador de basquete mesmo. Tô me sentindo super bem depois dessa, viu, doutor? Doutor, assim, quem estiver assistindo a gente, ouvindo a gente, assim, dentro de tudo isso que a gente está conversando, não, Rogério, deixo para você fazer o fechamento, mas não vou dizer se é um aconselhamento, mas qual dica você daria para quem nesse momento, às vezes, tá precisando de ajuda, né? Mas tem todas essas crenças, muitas vezes limitantes, bloqueadoras, crenças de que não preciso de terapia, preconceito, ou às vezes não é isso, ou às vezes também não sabe como recorrer.
como que você poderia ajudar essa pessoa nesse momento que está nos ouvindo? Olha, eu indicaria que essa pessoa, se ela não conseguir chegar até um terapeuta, que ela converse com um médico, que talvez seja mais fácil dela ter acesso, que ela converse com um professor, ela converse talvez com um amigo que tenha mais uma escuta mais ativa, então que ela chegue até alguém. Né? Então, assim, independentemente, o ideal seria que ela chegasse já diretamente para um profissional. Mas se esse acesso ele não for possível, que essa pessoa ela se comunique com alguém, que ela expresse. Quando a gente coloca o conteúdo para fora, já vale porque nós mesmos escutamos. Então, se você conversar com uma pessoa, você vai estar escutando aquela conversa. Então, mais do que tudo, você tem um tempo para analisar aquele sentimento, né? Então, você vai estar racionalizando aquela sensação. Então, assim, ponto de partida, converse, procure alguém que esteja disponível para estender a mão. Né? E que esse alguém conduza você a um caminho talvez mais adequado ou alivie um pouco aquele processo, até que você tenha condições de procurar um profissional que vai te conduzir realmente para felicidade, porque todos merecemos. Essa é uma importante reflexão que quem está nos ouvindo também precisa fazer em relação à necessidade da gente ter empatia e entender que muitas vezes ouvir um amigo, ouvir um familiar de forma ativa, e até eu faço uma autocrítica, que muitas vezes eu escuto minhas filhas ou a minha mãe, enfim, qualquer pessoa conversando comigo preocupado com o próximo compromisso, com um problema, e isso acaba gerando aquela sensação de frieza, de fato que é. Até eu vou aproveitar esse momento para fazer essa minha reflexão, mas o quanto é importante muitas vezes a gente estar aberto a ouvir, né? Num mundo que a gente está muito acostumado em falar, né? Muitas vezes acostumado em só falar e não receber, né, de volta um... Isso pode fazer diferença na vida de uma pessoa, né? Geralmente eles perguntam, como que eu posso ajudar a pessoa que tá... Você não precisa nada além de escutar. Né? Escutar é um exercício, né, doutora? Escutar é um exercício e escutar é um remédio. É um remédio. Escutar e não julgar, né? Sem julgamento. Exatamente. Porque também não adianta você escutar e falar, eu falei pra você, É. eu já tinha te avisado que isso aí ia dar merda. Aponta o dedo na cara. Doutora, a gente tem um momento aqui que a gente é muito especial para nós também, né? Que é o momento em que a gente comenta numa foto, né? É importante dizer aí o pessoal que está nos acompanhando que desse podcast aqui, que foi maravilhoso, eu já quero em nosso nome agradecê-la, viu, doutora? Foi muito realmente bacana. Eu tenho certeza que terão outras oportunidades em que a gente vai falar sobre outros assuntos, porque eu acho que foi pouco, né? A gente tem muita coisa ainda para descobrir. Desse podcast sai um brinde aí para os nossos ouvintes, né? Para o pessoal que está acompanhando a gente. Então fique atento aí às nossas redes sociais, né? Vocês vão concorrer aí a uma avaliação psicológica, né, da doutora Ludmila. Quero agradecer já de antemão, viu, doutora, pelo brinde. E a gente tem um momento especial que a gente comenta uma foto. E aí eu vou pedir para o nosso Master Fefim colocar para a gente aí a foto. Eu queria que você falasse qual é o sentimento que você tem quando vê essa foto, o seu filho Carlos Eduardo hoje com 7 anos, né? Mas qual que é esse momento para você? Por que você escolheu essa foto? Esse momento porque o Carlos Eduardo é minha criptonita, né? Bela comparação, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que tenho que domar muito o controle, né? Eu sou uma pessoa muito controladora. E o Carlos Eduardo veio para assim, mudar todos os padrões, né? Então, ele foi um dos grandes motivadores para que eu trocasse de profissão. Porque no momento em que ele nasceu, eu quis passar mais tempo com ele também, eu queria fazer essa troca, e a psicologia me permite isso por conta da questão dos horários, né? E aí esse momento foi um momento de divisão da história da minha vida. Então eu comecei, na realidade, a Ludmila, enfermeira, que por muito tempo eu fiquei na gestão da Coordenação de Saúde Pública de Três Lagoas. Ela mudou totalmente e foi ser a Ludmila psicóloga mãe, né? Então foi um momento muito marcante para mim.
e de várias sensações diferentes. Você acha que a maternidade potencializou esse desejo que você tinha de realmente investir nessa área, nessa profissão e ter esse tipo de atendimento? Sim, na realidade a maternidade ela é um potencializador, né? Eu falo para as mulheres que eu atendo, né, no processo de gestação, eu falo, olha, aproveita porque esse momento, depois que uma mulher gera um filho, ela faz qualquer coisa. Ótima comparação. Isso é verdade. Ótima comparação. Bom, eu não posso dizer com muita propriedade porque ainda não sou pai, mas imagino que deve ser uma Com coisa, certeza. uma coisa maluca mesmo. Ter um filho. E assim, mais uma vez eu não consigo deixar de fazer uma reflexão da importância que a saúde mental, a serenidade, o cuidado, o zelo que os pais precisam ter nessa primeira infância, né, doutora? Sim, sim. Tudo A isso formação que a gente dos neurônios, né? Tudo isso que a gente conversou, nós viramos quem somos depois dos 7 anos. Então, aí depois é só lapidação. Então, até os 7 anos de idade, a gente construi um ser humano. Aquele que vai seguir aí pela vida. E depois é só lapidação. Poxa vida, hein? Vamos encerrar com esse... Ludmila, lapidadora de almas e seres humanos melhores. Tá certo. Doutora, muito obrigado. A gente não tem nem palavras assim para agradecer o quanto foi edificante esse bate-papo aqui hoje. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, né, vai ficar extremamente feliz como a gente está aqui com esse conteúdo, porque eu acho que realmente superou as nossas expectativas em todos Com certeza. todos os sentidos. Eu só quero saber se a Ludmila, depois que ela... Será que ela tem um espaço na agenda, né? Não, isso com certeza. Mas eu quero saber depois que ela desliga a psicóloga, se ela toma uma cervejinha no final de semana. Então, vamos brindar, então, por favor. A felicidade Um espumante da e a Sil importância maravilhoso. de pessoas como ela, que apaixonada pela profissão, mas a gente ficou claro que a importância desse cuidado, dessa atenção para uma sociedade melhor. Não é isso? Saúde, né? Saúde para todos e nós. até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Pessoal, fica atento aí às nossas redes sociais. Em breve nós vamos divulgar também já os podcasts de outubro e novembro. Então, muita coisa boa vindo por aí. Muita coisa boa e surpreendente, viu? Que bom. Ótimas A gente histórias e muito conhecimento e muita coisa pra gente aprender e, enfim, fazer a nossa parte também, né? Com certeza, que é fazer esse veículo de comunicação Psicólogos novo, escutam, jornalistas falam. inovador e principalmente trazendo a oportunidade de conhecer pessoas tão maravilhosas quanto a doutora Ludmila. Verdade. Doutora, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vinda aqui. E eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês. E bons atendimentos. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço.